Oi pessoal, voltando aqui no segundo bloco do nosso programa Empodere, aqui na Rede Premium de televisão, com a coach financeiro Poliana. Poli, fala pra mim, planejamento, né? A gente terminou falando um pouco na questão de planejamento dentro de casa, o que as pessoas precisam ter, diretrizes, foco, o que o planejamento, como o planejamento pode ser tão essencial nessa questão financeira na vida das pessoas. Eu acho que planejamento não só em finanças, como em tudo, é fundamental, né? A gente precisa ter isso hoje, né, Felipe? Sim. Porque, por exemplo, você quer fazer uma viagem, aí você tem que planejar, você tem que comprar passagens, você tem que ver que tipo de roupa que você vai levar, se vai estar frio, se vai estar calor. Sim. Tudo isso é planejamento, né? Você tem que planejar a tua vida. Você quer casar? Quantos filhos você quer ter? Você quer morar numa casa? Quer morar num apartamento? Você quer ter um carro? Que tipo de carro você quer ter? E em finanças, o que eu costumo fazer com os meus coaches, né? Primeiro eu faço um levantamento de todas as receitas e de todas as despesas. Tá. E aí eu aconselho eles a dividir em 6 partes o valor que eles ganham, tá? E eu vou explicar agora um pouquinho pra você. Tá, ok. A primeira parte é você pegar 50% do valor do que você ganha e ser para gastos. E o que seriam esses gastos? Eu vou dar alguns exemplos. Seria um aluguel, uma prestação de um carro, uma luz, uma água, tá? Então 50% do que você ganha vai para gastos. 10%, Felipe, vai para você se pagar. Porque você tem que se pagar primeiro, tá? As pessoas elas até se assustam um pouco quando eu falo isso, mas você tem que pensar no Felipe do futuro, né? Então, o que seria se pagar esses 10%? Não é você pegar e comprar uma roupa, alguma coisa não, tá? É você pegar esses 10% e investir e colocar para a pessoa que você vai ser no futuro, né? Porque hoje a gente não pode só contar com a aposentadoria, que o sistema previdenciário está praticamente falido, Sim. né? Então a gente tem que ter outros recursos. Então é você pegar esses 10%, colocar no investimento e fazer esse dinheiro trabalhar para você lá no futuro, que é a mágica dos juros compostos. Sim. Os outros 10%, Felipe, são compras programadas. Aí sim entra, você quer fazer uma viagem, você quer comprar um celular. Vamos colocar aqui o exemplo do celular. Você quer comprar um celular que custa R$5.000 hoje. Então, o que você vai fazer? Você não vai lá e pegar e parcelar em 300.000 parcelas lá no seu cartão de crédito, sem nem saber se você vai ter dinheiro lá no futuro para pagar. Isso é uma coisa que, infelizmente, a taxa no Brasil é bem alta, né? É bem alta. Então, esses 10% entra para isso. O celular custa 5.000, então todo mês eu vou colocar R$500 ali numa conta e quando eu completar esses 5.000, eu vou lá e compro meu celular. Certo, correto. Certo? Esse seria, né, o melhor dos mundos. Os outros 10%, Felipe, é o lazer, que aí sim é você ir num cinema, ir num jantar, e até de repente você quer fazer uma viagem, mas você não tem aquele dinheiro naquele mês. Certo. Sei lá, a viagem custa, você quer ir pra Disney, custa R$10.000. Então você só tem ali R$1.000 disponível para colocar. Então você vai colocar lá no lazer todo mês esses R$1.000, quando completar os 10.000 você vai pra Disney. Então esses 10% é para lazer, porque a gente também não pode só trabalhar para pagar conta, né? Sim, lógico. Que infelizmente também é o que a grande maioria da população brasileira acontece. Isso. E é a falta do planejamento, gente, porque quando vocês começam a planejar e começam a separar e dividir o dinheiro dessas formas que eu tô falando aqui, acontece uma mágica, é algo incrível. A sua vida ela começa a se desenrolar. Você vai ver que você vai começar a conseguir fazer esses planejamentos e vai até aparecer o dinheiro para você realizar as coisas que você quer. Na verdade, quando você fala aparecer, às vezes o pessoal, você começa a enxergar, né? Isso, Porque realmente você, é uma coisa que eu falo para todo mundo, as pessoas são prósperas. Sim. Só que elas, é aquilo que a gente estava conversando antes da gente começar o programa. As pessoas, elas entendem, entram na questão empreendedora, montam um negócio ou começam a empreender, só que elas acabam ocupando, às vezes o empreendimento não dá o rendimento que ela precisa, mas não é porque ela não é o que ela não precisa, ou o que ela precisa. O problema é que ela já tem tanta dívida que ela prefere 1000 vezes culpar o empreendimento, a empreitada dela, do que ela mesma por não ter feito planejamento.
como até mesmo ter começado um empreendimento sem planejamento. Sim. Sem entender aonde que ela vai aplicar esse dinheiro. Que etapa ela teria que resolver antes de montar até mesmo um negócio. Sem dúvida. Né? Falando dessa questão empreendedora, que tipo de empreendimento, que tipo de estrutura, não empreendimento, mas estrutura financeira seria mais ou menos o ideal, ou que você entende que pode dar uma diretriz, né? O que a pessoa precisa fazer para entender, para ter uma clareza maior e criar toda essa estrutura, essa diretriz para que consiga ter sucesso? Então, é o que eu tô falando aqui, Felipe, é o planejamento. As pessoas, elas não têm essa diretriz porque elas não têm clareza, sim, né? Sim. Muitas vezes, quando eu pergunto pra pessoa assim, quanto você ganha por mês? A pessoa, dificilmente ela sabe. Muito difícil. Entendeu? Ela não sabe. Então, como é que você vai fazer um planejamento se você não sabe disso? Você precisa ter clareza. Você precisa ter clareza. Entender o seu mercado. Exatamente. Né? E o mercado hoje em dia ele está cada vez mais competitivo. Isso. Né? E eu não sei se a percepção é a mesma, mas eu vejo que às vezes, infelizmente, por questões que até a gente estava comentando a respeito de responsabilidades, o homem ele acaba tendo um papel um pouco mais de protagonismo do que a mulher, porque ele acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, que irresponsável, né? A mulher ela tem muito mais responsabilidades atreladas a ela e ela não pode arriscar muito. E dentro desse planejamento, dentro desse entendimento que a mulher sim, e sempre vai ser uma parte mais responsável na vida de todo mundo, o que ela precisa estar, quais as etapas que ela precisa estar prestando mais atenção, por exemplo? Eu acho que ela precisa estar trabalhando muito a emoção, a parte emocional, a inteligência emocional. Sabe? Que é uma coisa que eu encontrei no coach, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Até pela minha história de vida, eu era uma pessoa que eu era muito carente, eu era uma pessoa que eu me preocupava muito com o que o outro falava. E aí teve uma frase lá no coach que fez total diferença na minha vida, que é: o que o outro diz sobre mim diz mais sobre ele do que sobre mim. Então, assim, isso pra mim foi libertador, sabe? Porque quando você percebe isso, que muitas vezes a pessoa ela vai falar uma coisa sobre você porque ela quer te atingir, ela quer te colocar no nível que ela tá. Ela sabe que você tá num nível mais elevado e aí ela quer te jogar para aquele lado. Sim. E se você não tá bem emocionalmente, se você não tá com essa inteligência emocional, você acaba se deixando levar. Então, acho que é isso que as pessoas têm que buscar. Elas se empoderarem mais, elas se conhecerem mais, porque as pessoas também elas não têm um autoconhecimento. E quando você busca esse autoconhecimento, aí você se fortalece, você para de se preocupar com a opinião dos outros, para de se preocupar com o que você está vendo nas redes sociais, achando que a grama do vizinho é mais verde que a sua, e não é, gente, de verdade. Porque é tudo uma ilusão. O que eu digo bastante é que nós temos histórias inspiradoras, mas não significam que as histórias que a gente traz aqui, as inspirações que nós mostramos para vocês, são inspirações que vocês precisam seguir à risca. Sim. Cada um tem sua forma de trabalhar. E está certo. Não está, o que está certo para você às vezes não está certo para mim, mas tudo bem, está tudo ok. O que você precisa entender é sair um pouco dos padrões que a sociedade impõe. Porque você está querendo dizer agora a questão dos padrões. Nós seguimos padrões. Sim. O corpo ideal, o carro ideal, a casa ideal, a grama ideal. O ideal tem que ser aquilo que faz sentido para você. Sim. É o que eu costumo falar para os meus coaches. Qual que é o seu número, né? Qual que é um valor para você que seria legal você ganhar por mês, que supriria suas despesas? E cada um tem um número, Felipe. Para você às vezes é 10, para mim é 20, para o outro é 2, para um outro é 1.000. Sim. Então não dá por isso que não dá pra gente comparar, né? Porque cada um tem um estilo. E se você tem que procurar aquilo que faz parte, que faz sentido para você. Né? Que você se sinta bem. Por isso que quando muitas vezes fala, faça aquilo que se sinta bem, trabalhe com aquilo que você ama. Realmente, gente, isso faz sentido.
A partir do momento que você busca isso, não só pensando na questão financeira. Planejamento tem que ter. Ninguém vive de ar, vive de ar sim, ninguém vive de sombra, né, ou de sol. Mas vive sim, precisa estar buscando as metas e objetivos. E com isso, planejando, entendendo o mercado que você está querendo fazer parte, planejamento, entendeu? Foco, principalmente desenvolvimento humano. Procurando sempre estar estudando tudo isso, procurando sempre estar se transformando e elevando a sua mentalidade progressiva. Que é a mentalidade progressiva que eu falo bastante aqui, pessoal. É você tentar buscar mais do que uma solução para o mesmo problema. Sim. Dentro disso, você consegue traçar várias metas. Várias etapas para conseguir chegar no seu objetivo. Você consegue achar várias questões. Não deu certo aqui, vou tentar aqui. Você já vai estar planejado, vai estar desenhado, você já fez toda a geografia do seu negócio, né? Eu acredito muito que hoje, dentro da vida da mulher, é muito mais difícil ela ter essa percepção, porque ela tem outras responsabilidades, muitas vezes dentro de casa, e medos, até mesmo de ficar sem emprego, até mesmo de ter uma provisão, né? E acaba travando ela, né? Essa questão. E isso eu vejo que você, com a sua metodologia, você consegue destravar isso, essas mulheres, essas pessoas que têm ainda esse preconceito ou essa imagem negativa da parte financeira, porque hoje eu acho que é o medo, principalmente do brasileiro, né? É a questão financeira, né? Então, Polly, fala alguma coisa, uma mensagem inspiradora que consiga empoderar essa mulherada em casa para que elas consigam levar a sua vida não tanto na dor, mas mais no seu recurso. Bom, mulheres, eu acho que a gente tem que parar de ficar olhando a vida dos outros, né? Ficar se espelhando nos outros. Comece a olhar para você, se perguntar o que você quer para sua vida, que mensagem que você quer deixar aqui nesse mundo, né? Principalmente eu, depois que eu virei mãe, né, me preocupei muito com isso. Nossa, que legado que eu vou deixar para o meu filho, porque eu não quero deixar uma herança, eu quero deixar um legado. Me amar, eu já sei que ele vai me amar, só que eu quero que ele tenha orgulho de mim. Então, ele foi minha fonte inspiradora, então acho que você tem que buscar isso. Qual que é a fonte inspiradora para você, né? Quem que você quer que te admire, quem que você quer que tenha orgulho de você lá no futuro? E acredite no seu potencial. A gente tem um potencial maravilhoso, incrível. Nós somos, assim, seres extraordinários, então nunca deixe que nada e nem ninguém diga menos do que isso para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal, com essa mensagem inspiradora, empoderadora para essas mulheradas, ou para quem fizer sentido em casa, a gente termina aqui o nosso programa. Obrigado, Poliana, pela presença, obrigado por todas as suas competências, parabéns pelo seu livro, parabéns pela sua iniciativa. Pessoal, mais uma vez a gente aqui hoje termina o programa e eu desejo para vocês uma boa semana, tá? Término de semana que seja empoderado, tudo isso, tá bom? Até mais, pessoal.